Deus. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Peça revelação para que o Espírito de Deus possa falar com você nessa noite, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos, oramos a Deus para que o teu Espírito Santo, Senhor, possa mesmo abrir os nossos olhos espirituais, com a tua palavra, renovando a nossa mente e transformando a nossa vida de glória em glória, em nome do Senhor Jesus. Dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, minha esposa estava aqui, ela começou a abrir aqui a palavra, e ela falou assim, olha, preciso de ajuda, pega o meu óculos. E quando ela falou isso, eu falei, acho que eu vou mudar um pouquinho a palavra, amém? Amém, irmãos? Então veja, sabe, queridos, aleluia, aleluia. Sabe, queridos, quando Deus nos chamou, você precisa ter clareza por que nós nos reunimos e por que nós ceamos, por exemplo. Sabe que a Santa Ceia, ela não pode ser tão somente uma liturgia na sua vida. Ela não pode ser um fato religioso na sua vida. Nós precisamos entender o porquê que Jesus morreu naquela cruz. Porque senão você vai tomar a ceia, senão você vai viver uma vida cristã religiosa, sem entendimento, sem compreender. É quando você tem uma visão embaçada. Eu acho que está muito alto o retorno. Está dando até um eco aqui. Som, ei. Então veja, pode baixar um pouco mais, está alto mesmo, de verdade. Em algum momento aumentou. Som, ei. Então veja, eu e você, nós precisamos entender que Jesus morreu naquela cruz por conta de um propósito. Ele entendeu o chamado dele, ele entendeu o propósito dele, e é por isso que nós estamos aqui desfrutando. Agora, nós não podemos pegar todo o sacrifício de Jesus e desprezar. O que é desprezar? É quando você simplesmente tem uma vida religiosa, porque a religião ela mata, mas a vida de Deus ela nos vivifica, ela nos inspira dia após dia. Isso não quer dizer que durante a nossa trajetória nós não vamos ter dificuldades, lógico que vamos. Mas quando nós olhamos para a palavra e essa palavra faz vida em nós, na primeira tribulação, nós falamos, aleluia, Jesus venceu, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, no mundo tereis aflições, tereis tribulações, tereis problemas, mas alto lá, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, se você estiver em mim, você já é mais do que vencedor. Então veja, quando Jesus morreu naquela cruz, ele não morreu tão somente para que você seja salvo. Ele não morreu naquela cruz tão somente para você o aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida e ponto final na sua carreira cristã. Quem quer colocar um ponto final na sua carreira cristã é o diabo. Porque ele luta para você não se converter, depois ele fala, agora tá bom, pode parar por aí. Então veja, Deus, quando deu seu único filho, Jesus, por mim e por você, Jesus é o referencial de identidade, de alguém que era resolvido, de alguém que era focado, de alguém que sabia qual era o seu chamado, sabia qual era o seu propósito. Ah, mas aí era Jesus, né, pastor? Mas veja, até Jesus, ele teve os seus momentos onde ele falou, peraí, está pesado. Pastor, que momento é esse que eu não estou sabendo? Porque veja, muitos de nós paramos quando a tribulação vem. Agora, qual foi a maior tribulação de Jesus? Pastor, foi a cruz? Não, não foi a cruz.
Na cruz ele já estava resolvido. A maior tribulação era o que antecedeu a cruz. Foi quando ele estava orando no Getsemane. Quando ele estava orando no Getsemane, ele chega para Deus e fala: Jesus, se possível, passe de mim esse cálice. Olha para mim aqui. Ele fala assim: se possível, passe de mim esse cálice. Ou seja, ele estava ali no momento de pressão. No momento de pressão, mas o que acontece? Por conta do propósito, por conta daquilo que ele, dessa identidade firmada, de que ele era o Filho de Deus, ainda que a pressão veio, ele sabia. É lógico que naquele momento ele falou: Deus, se for possível, acha uma alternativa. Mas não havia outra alternativa. E aí Jesus alinha o seu propósito, fala: então se é a cruz, então eu vou viver e vou reinar na cruz. Então foi a morte que deu vida a mim e você. E nós precisamos entender isso para que nós possamos levar uma vida relevante, uma vida que faz a diferença. Ele morreu naquela cruz não somente para nós sermos salvos e ponto final, não, para ela tem algo mais para mim e para você. Ele nos chamou para sermos mais do que vencedores. Fala assim: Jesus me chamou para que eu seja mais do que vencedor. Você precisa ter essa clareza, amém? Agora veja, quem é que vai, de alguma forma, tentar paralisar o seu propósito? Por que eu falo tentar? Porque ele só vai tentar, né? Então veja, abre lá para mim, lá em João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ponto e vírgula. Então veja, que está dizendo que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Matar e roubar e destruir o quê? Os seus sonhos, o seu chamado, o seu propósito. Ele vem para roubar a sua posição de homem e mulher em Deus. Ele sempre quer roubar essa posição para que você não possa enxergar a verdade, para que você não se torne aquilo, para que você não responda o chamado e seja exitoso. Então veja, qual que é a boa notícia? É que a parte diz assim: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então veja, Jesus, quando morreu naquela cruz, não foi simplesmente para você ser salvo. Ele te chamou para você ser salvo, sim, toda a eternidade, reinar toda a eternidade, sim. Mas nós vimos na semana passada que também eles nos chamam para reinar nesse tempo, em abundância. Sabe que são tempos como esse, que são tempos de oportunidade, onde os seus olhos se abrem e você começa a desfrutar daquilo que você nunca desfrutou antes. Eu conversando com alguns irmãos, eu vejo que alguns irmãos têm sido inspirados pelo Espírito, têm andado numa medida maior de ousadia, uma medida maior de fé, e eles têm rompido em várias áreas. E eu falo: glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então veja, quando você entende que Jesus veio para que nós tenhamos uma vida e vida abundância, você não permite ser roubado. Pastor, mas eu não estou sendo roubado não. Não tem nenhum ladrão assaltando o meu carro, não tem nenhum ladrão roubando as minhas coisas. Mas veja, as coisas de Deus se discernem pelo Espírito. Então, quando... Já viu aquele assalto em filme, qualquer coisa que você vê, quando se fala em questão de assalto, de roubo, assim que o ladrão ele chega, o que ele faz? Isso é um assalto, parados, mãos aos altos, não é assim que fala? Mão ao alto, não é isso ou não? É isso ou não? Mais ou menos? Faz tempo que eu não vejo o filme. Mas veja, então, esquece isso. Mas se você está num ambiente e chega um ladrão, o que você faz? Ele fala: é um assalto. O que você faz? A maioria das pessoas ficam o quê? Paralisadas. É assim ou não é, irmãos?
A primeira coisa que acontece, isso é um assalto. Dá aquela sensação, aquele frio e a pessoa fica paralisada, fica estática. E o ladrão fica lá roubando, fica lá amedrontando. E a pessoa fica estática, fica parada. Ela não avança, ela fica em choque muitas vezes. E talvez você possa falar, não, pastor, não estou sendo roubado não. Glória a Deus, aleluia, amém. Eu estou indo na cela, eu estou indo no culto, eu estou empregado, está tudo certinho. Está tudo bonitinho. Tá, mas talvez você esteja sendo roubado, sim. Porque para aquilo que Deus te chamou para você fazer, os sonhos, os projetos que Deus tem para você, você tem ficado estático. Você tem ficado parado. No mundo espiritual, o diabo falou, parado. Você vai ser roubado agora, parado. Não avance no seu propósito, não avance no seu chamado. E você está estático. Talvez um sonho que você tinha lá atrás, talvez de se tornar um empresário, de se tornar um pastor, de se tornar de ter um casamento, de ter filho. Talvez ele foi parado em algum momento. Em algum momento você teve medo. O ladrão veio e falou, é um assalto. E falou, ai, tá bom, eu vou ficar parado, mas não faz nada comigo não. Deixa do jeitinho que está, não me transforma não. Eu vou viver essa vidinha aqui pro resto da minha vida, mas não mexe comigo não, tudo bem. Eu vou ficar parado. Quantos estão compreendendo? Então, queridos, nós precisamos ter a clareza que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Às vezes você é um homem natural, você está andando de uma forma natural. Você toma ceia de uma forma natural. É uma liturgia, uma religião, mas o Evangelho, Jesus não morreu na cruz por conta de uma religião. Ele morreu na cruz para que você pudesse ter vida e uma vida em abundância. Então você precisa ter clareza de quem você é em Cristo. Você precisa ter uma identidade muito firmada. Você precisa saber que Deus ele te chamou por algo maior do que você possa imaginar. E à medida que você avançar, à medida que você sair dessa paralisia, pastor, mas eu fui roubado tantos anos atrás, não importa. É isso que o diabo quer colocar na sua mente. Porque os planos de Deus, eles não mudam. Eles não mudaram a seu respeito. Os planos de Deus, eles não mudaram a respeito da sua família. Os planos de Deus não mudaram a respeito dos seus negócios. Talvez quem alterou e parou no meio do processo foi você. Mas Deus, ele te chama para ir além de tudo aquilo que você pode pensar e imaginar. Você é o filho amado de Deus. Amém, queridos? Então veja, pastor, mas está tão difícil. As coisas. Deixa eu ler um texto que eu gosto muito, irmãos. Romanos 8, 28. Mas nós vamos ler um pouquinho mais ele hoje. Abre lá em Romanos 8, 28. A palavra de Deus diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então veja, quando você tem clareza que todas as coisas cooperam, o que são todas? Tanto as boas quanto as ruins. Mas quando você tem essa clareza, quando você tem essa revelação, e esse todas faz vida em você, isso quer dizer que em todo e qualquer momento você é abençoado. Pastor, até nas ruins? Sim. Porque, veja, sabemos que todas as coisas cooperam. Então, se está cooperando para a minha vida, seja boa ou seja ruim, é uma oportunidade para que eu cresça, para que eu responda, para que eu avance. Aleluia. Gostei da sua atitude. Agora ninguém mais vai concorrer com as letras caindo, amém?
Isso é ser proativo, irmãos. Aleluia. Então veja, precisamos entender que quando você tem essa revelação que todas as coisas, pastor, mas eu não contava com a pandemia, e agora? O que vai ser? Ó vida, ó céus. Fica tá lá igual o Lip e o Hard, reclamando, murmurando. Veja, algumas características que Jesus tinha, grandes homens de Deus também carregam ela. Então você não vê na vida de Jesus aquele mimimi, reclamação. Oh Deus, por quê? Ele teve sim no Getsemane uma conversa franca com Deus. Senhor, se for possível, passe de mim, mas se não for também, estamos juntos. Vamos para a cruz. Clareza. O grande problema, e aí eu vou pegar o gancho que minha esposa aqui, é quando a palavra está diante de você, durante anos, mas você não tem clareza. O que é isso? Você está sem o óculos. Então minha esposa, ela estava aqui para fazer a Santa Ceia, a palavra estava diante dela. E eu fiquei pensando, Deus, tem muitos irmãos nessa posição, que a palavra está durante a vida deles durante anos, mas eles não conseguem enxergar, porque não enxergam, não têm a atitude e o comportamento certo. Não conseguiram discernir que tudo coopera. Não conseguiram discernir que Deus é bom. Não conseguiram discernir que Deus é um Pai amoroso. E aí eles estão com a vista embaçada. E não estão paralisados porque alguém em algum momento falou, fica parado, enterra o seu sonho. Está igual a parábola dos talentos. Esse um talento não mexe com... Como você não conhece o seu Senhor, enterra ele. Enterra o seu sonho. Mas Deus não morreu naquela cruz para que nós enterrássemos sonhos. Deus não morreu, Jesus não morreu naquela cruz para você ficar parado em você mesmo. Ele te chamou para coisas maiores do que você pode sonhar e imaginar. Basta você colocar esse óculos espiritual, esse óculos celestial, basta você se posicionar na palavra de Deus e declarar a palavra de Deus. Você crê naquilo que está escrito, não no seu entendimento natural e lógico. Porque se talvez hoje você não esteja vivendo o melhor daquilo que você espera, talvez porque você tenha andado segundo o seu racional lógico, segundo a tua vontade, segundo o seu achismo. Talvez você não tenha rompido porque na sua matemática natural não era o tempo de romper. Mas depois que passou o tempo, você fala, ai, se eu tivesse feito aquilo, ai, se eu tivesse tomado aquela atitude. Pois é, entrega o controle na mão de Cristo. Entrega o controle na mão de Cristo. Confie verdadeiramente. Confie. Pare de murmurar. Pare de alertar Deus. Já viu aqueles homens? Geralmente é homem que faz isso, viu, Roseli? Que quando a mulher está dirigindo, ela fala, cuidado com a lombada, cuidado com a curva, cuidado com não sei o quê. Geralmente é homem que faz isso. O homem não pode andar do lado que fica falando destas coisas. Mas por que está falando? Porque não está confiando plenamente quem está no controle. Alguns homens estão pensando, fala Deus. Mas veja, eu gosto de dar um exemplo assim clássico, por quê? Sabe que certa vez havia um barco e os discípulos estavam lá
eles estavam tudo preocupados. Olha a tempestade, olha isso, olha aquilo. Meu Deus, nós vai naufragar, nós vamos afundar. Mas Jesus tinha entregado o controle nas mãos do Pai. E ele estava o quê? Dormindo, descansando. Então, a grande questão é que quando o João 10,10 fala que o ladrão ele veio para roubar o quê? A sua paz, a sua fé. Ele veio roubar essa posição de você crer. Ele vem te fazer uma troca que te paralisa. Ele fala, olha, essa dependência de Deus é o seguinte, é melhor você ser independente. Será que Deus vai fazer mesmo? É o mesmo modus operandi do Éden, ele faz até hoje. É o mesmo modus operandi de agir. E se você não tiver revelação clareza e praticar, talvez você fique paralisado o resto da sua vida. Então veja, você precisa ter clareza que Deus não te chamou para ficar na inércia. Deus não te chamou para você ficar simplesmente paralisado. Não. O povo de Deus, ele chamou um exército de Deus para ser proativo, ativo. Um exército de homens e mulheres vencedores. A nossa visão como igreja diz isso. Nós somos uma igreja de vencedores. Pastor, mas eu só estou perdeira. Para de reclamar e vai treinar, filho. Para de reclamar e vai orar, vai buscar, vai depender. Quantos estão compreendendo? Então veja, queridos. Sabe, muitas vezes, acho que ontem eu estava conversando com um irmão, e eu falei, olha, eu estou juntando material, eu quero pegar uma quarta-feira, e eu quero ministrar para pessoas que em algum momento empreenderam, pararam, ou empreendem, ou querem empreender. Pegar uma quarta-feira, né, e despertar você. Por quê? Muitas vezes as pessoas elas não vivem melhor por medo. Medo. Não empreendem por medo. Tem pessoas que não se casam por medo. Tem pessoas que se relacionam até uma medida, porque vai que eu me apaixono, então, peraí, deixa eu parar agora. Tem pessoas que elas sempre estão andando com o freio de mão puxado, com medo de se relacionar, com medo do que pode acontecer. Elas estão vivendo, sofrendo, por antecipação, de algo que talvez nunca aconteça. O que é isso? É uma paralisia, é um roubo. O diabo chegou e falou, é um assalto. E você parou. Você tinha um sonho de se casar. E o diabo chegou, é um assalto. Você parou. Você tinha um sonho de se tornar um pastor. O diabo falou, é um assalto. Você parou. Você tinha um sonho de ter uma grande empresa. O diabo chegou e falou, é um assalto. E você falou, ixi, quer ser país, quer ser economia, é melhor ser autônomo mesmo. Você parou. Em algum momento você parou. E essa vida abundante que Jesus veio, não consegue o quê? Desfrutar. Como estão compreendendo? Então veja, queridos, nós precisamos ter revelação e fazer valer a pena o sacrifício de Jesus. É você de fato se tornar um vencedor em cada quadrante da sua vida. Ah, pastor, mas vai dar trabalho? É lógico que vai. Ah, pastor, eu achei que ia falar que não ia, eu quero tudo prontinho, certinho. Sabe, essa geração fast food, só consegue ver o negócio pronto, mas eu vou te falar que até para você ir para o drive-thru, você tem que pegar o carro e ir. Ah, pastor, está atrasado, tem o delivery. Tá bom, você tem que pegar o telefone e discar. Pastor, não disca mais, se tecla. Você me entendeu? Os mais antigos já teclavam, né? Quantos aqui é da época de você discar, ó? Seu pai punha o cadeado e você descobriu o código, você já teclava. Tan, 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 tan. É, misericórdia, irmão. Espero que você não seja convertido naquela época.
Os mais novos nunca saberão o que é isso. Você consegue fazer uma ligação com o telefone com cadeado. Muita tecnologia, hein? Entendi porque eu lembrei disso. Oh, Deus. Então, veja. Então, muitas as vezes o que... Vamos voltar naquela analogia do assalto. Se chega um assaltante, você está num ambiente, numa pizzaria, num bar, em algum lugar, ele chega e fala, é um assalto. A primeira coisa, talvez, que você tenha é o quê? Medo. Primeira reação que você tem é o quê? Medo. Tum! Passa em frações de milésimos de segundo, você fica com medo de perder o seu celular, o seu dinheiro, a sua própria vida. Em frações de segundos, pum, passa um filme na sua vida, o medo entra dentro de você. Pronto, estou sendo assaltado. E esse medo é que te paralisa. Esse medo que te torna irracional, sem reação. Às vezes o ladrão já foi embora e as pessoas estão lá, paralisadas ainda. Gritando, em choque. Outras desmaiam. Agora veja. Qual que é o fator que dá o start num roubo? O medo. Então veja que o modus operandi, quando fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, é justamente isso. Ele vem e coloca um medo em você. Ele instala um software do medo. Você está sonhando, Deus colocou no seu coração de ser um grande empresário. Mas aí você pega e fala, nossa, eu já fiz aqui um plano de negócio, a coisa está indo, está fluindo. Mas aí alguma coisa dá errada. Sai uma notícia no governo, um negócio, alguém que você conhece que estava no mesmo segmento quebra, e aí você olha e fala, ixi, se os meus concorrentes estão quebrando, eu também posso quebrar. E o medo de você quebrar também, te traz o quê? A paralisia. Agora veja, quando você está inspirado e cheio do Espírito, e você não está dando ouvido para o diabo, o que acontece? É o oposto. É o oposto. Porque aí você olha um tempo de grande oportunidade. Os irmãos sabem aquela história do vendedor de sapato? Uma grande empresa de calçados mandou 2 representantes regionais para a África. E falou, você vai abordar uma parte, uma região e outra, e me manda um relatório. E aí, um dos vendedores, com medo, falou, olha, avisa o conselho para cancelar o projeto África, porque aqui ninguém usa sapato. Ninguém usa sapato aqui. Aqui eles estão fazendo, para você ter uma ideia, eles estão fazendo sandália de garrafa PET. Cancela o projeto, cancela a fábrica. O outro representante, ele liga empolgado demais e fala, olha, acelera o projeto, aqui ninguém usa sapato. A hora que eles experimentarem o sapato, nós vamos invadir a África com sapato. Eles nunca mais vão querer saber de usar um chinelo ou um sapato de garrafa PET. Acelera o projeto. Dá para entender essa visão? Daquele que ele está com uma visão, com medo, e paralisa o sonho, o projeto, é só uma analogia isso. Mas para trazer clareza que muitas vezes, sonhos que foram colocados aí, eles morreram. E sem perceber, você se tornou uma vida cristã mecânica. Uma vida cristã paralisada. Uma vida cristã que cumpre tabela. Porque o medo entrou e paralisou. Então veja que essa ferramenta, esse modus operandi, não muda. Por isso é que, quando Romanos 8 fala que todas as coisas cooperam, pastor, até uma grande tribulação dessa Porque às vezes numa grande tribulação dessa, você tem uma sacada que ninguém está tendo, e você começa a prosperar como nunca antes. Vai fazer coisas que nunca fez antes, mas fala, nossa, é uma janela, uma oportunidade.
de eu viver e experimentar o melhor, desfrutar do melhor. Pastor, você está falando financeiramente? Eu estou falando financeiramente porque às vezes os irmãos entendem melhor. Mas deixa eu te falar um negócio, a prosperidade, a maneira de Deus, não tem a ver tão somente só com finanças. Não tem a ver, o que foca muito em finanças é o mundo. Quando você está vivendo uma vida cristã, isso é tão somente uma consequência. Você fala, não pastor, eu não estou sendo roubado. Tá. Se você pudesse falar hoje, se eu te desse um papel e caneta para você escrever em 10 segundos, quem é você? 10 segundos para cada área da sua vida. Como você tem se saído? Financeiramente, dentro do seu casamento, dentro da sua profissão, dentro dos seus relacionamentos, como é que eles estão? Ah, pastor, está indo mais ou menos. Pois é. Se está indo mais ou menos, é porque você, em algum momento, você abriu mão da sua posição. Se o seu casamento está indo mais ou menos, é porque em algum momento você olhou para o seu cônjuge e você abriu mão dele. Você parou de investir, parou de amar. Você parou de prosperar dentro do casamento. Começou a se tornar o quê? Frio dentro do relacionamento. É quando a palavra de Deus, nós lemos na semana passada, que nos últimos tempos muitos se esfriariam. Mas veja que esse vai se esfriando em cada quadrante da sua vida. Vai se esfriando com a célula, vai se esfriando com o cônjuge. E aí acaba de ter investimento. Não tem mais o toque, não tem mais a paixão esvaziou. Aí você nem se toca mais. É só um negócio documentado num papel. Mas o casamento mesmo não existe. Agora Deus chamou para ver um casamento que vale a pena ser vivido. O que você tem que começar a fazer? Começar a investir de novo. Ah, pastor, mas não estou nem tocando, né? Começa a tocar pelo dedão. Dedinho do pé, sabe? Fala, ah, pastor, não estou nem tocando nem o dedinho do pé. Então começa pelo pezinho. Quando você menos esperar, vai parecer aquelas cortinas de box, de plástico. Ela começa encostando ali, de repente ela vem subindo e colando. Oh, Deus. Fui criativo agora, hein? Hã? Aquelas cortinas do sítio do encontro, nossa, verdade. Quem já foi para o encontro quando tinha aquela cortina de plástico? Hã? Você não queria encostar, mas quando encostava, vinha colando e aleluia. Começa a investir, começa a encostar pelo pezinho. É investimento. Não fica parado não, tem atitude. Porque o diabo ele quer roubar o seu casamento sim. E de qualquer forma, ele chega no seu casamento e fala, isso é um assalto. Aí você fica parado, você olha para o seu cônjuge, fica parado, seu cônjuge olha para você, ficar parado, ponto, casamento roubado. Agora você se tornou passivo com o seu cônjuge. Aí o que ele vai fazer? Ele vai migrar para outra área, porque ele já viu que você para. Ele já viu que você fica com medo. E aí ele começa a migrar para outra área. Aí ele vai para suas finanças. É um assalto, pum, aí você fica parado. Aí ele vai para os seus relacionamentos. Pum, aí você fica parado. Pastor, como é que eu mudo isso? Tendo atitude. Ninguém se torna vencedor sem atitude. Sem um posicionamento, sem treinamento, sem disposição. Quantos estão compreendendo? Não, glória a Deus aí. Então veja, irmãos, primeira coisa, né, o que faz lançar fora o medo? Diz a palavra o quê? Que o amor de Deus lança fora todo medo. Amém? Eu estou empolgado aqui falando da cortina, que não estava nem no esboço aqui, vem na hora. Então veja. Oh Deus. Precisamos ter clareza que o Senhor nos chamou, amém? Amém? Vamos ler, eu estava lendo Romanos 8, 28, vamos continuar lendo 29 e o 30.
Olha o que fala. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então veja, Jesus simplesmente não morreu naquela cruz por morrer, não. Você precisa ter clareza que nós somos conhecidos, Ele nos conheceu, Ele nos predestinou, Ele nos chamou, nós fomos justificados e nós vamos ser glorificados em Cristo. Você precisa ter essa clareza. Precisa entender que Deus te chamou para coisas maiores do que simplesmente você ser salvo. Ele te chamou para você expressar o amor dele por onde você andar. Você precisa ter essa clareza dentro do seu coração. Quando você entender isso, a sua vida muda. O seu casamento muda. Por quê? Porque você vai começar a expressar esse amor dentro da sua casa. A começar pelo seu cônjuge, a começar pelos seus filhos. Deixa de ser uma teoria. Quando a palavra de Deus fala, Deus é amor, mas você está sem óculos, aí você sabe que Deus é amor. Mas porque você está sem óculos, você é um crente. Cheio de teoria. Mas porque você está sem óculos, a palavra está na sua frente, mas você não consegue ter o quê? Uma atitude, expressar, verbalizar. Mas uma vez que você coloca o óculos, agora você consegue o quê? Enxergar e verbalizar. Então Deus nos chamou o quê? Para ser a expressão do amor dele por onde nós andarmos. Os filhos. Quantos aqui são filhos de Deus, do Senhor? Deus te chamou para expressar um amor. Sabe que uma das coisas que eu vejo expressão, acho que muito clara e nítida. Sabe, você que tem um filho, eu lembro que a primeira vez que a minha filha falou o meu nome, começou a andar, aquele negócio de ter essa coisa de se relacionar, e eu vi a expressão do amor de Deus através da minha filha. Então veja, os filhos são para expressar o amor de Deus. Se você é filho, você deve expressar por onde você andar também. Estou fazendo aqui comparações, analogias com o dia a dia, para que fique claro e você possa praticar essas verdades. Para que ela não seja simplesmente uma teoria na sua vida. Você não deve abrir mão dos seus filhos. Então fala, pastor, eu não estou sendo roubado. Tá, como é que está seu casamento? Ele é só para postar no Insta, que está tudo lindo, maravilhoso, ou ele tem realidade? Como é que estão os seus filhos? Você se importa? Você tem crescido nesses relacionamentos? Ou você tem jogado os tablets e celulares e deixa que o mundo os crie? Sabe, hoje em dia é muito mais fácil. O diabo ele tem usado muitas ferramentas para que você abra mão da posição de que Deus te chamou para expressar. Ao invés, muitos pais têm aberto mão da posição de amar e instruir os seus filhos, e é muito mais fácil eu dar um celular, falar, menino, não incomoda o pai agora não. Olha o celular aqui, o desenho aqui, e o pai está sendo roubado aqui também. Não percebeu que Deus é amor, relacionamento, vida, paixão. Então, quando a palavra de Deus fala que nos últimos tempos muitos se esfriariam, não é que você vai acordar com menos 40. Você vai acordar e vai ter neve no seu telhado. Não. Muitos vão se esfriando aqui dentro, o casamento vai esfriando, a célula vai esfriando, a palavra de Deus vai esfriando, tudo se começa a tornar relativo. Você começa a ouvir muita besteira, muito roubo começa a entrar na sua mente sem você perceber. Quantos estão compreendendo? Então veja, uma vez que você compreendeu que talvez você possa estar sendo roubado em alguma área, o que você deve fazer? Se posicionar em Cristo, se apaixonar, se encher dele. Porque, eu vou te falar, quando fala que o amor de Deus lança fora todo medo, por quê? Porque quando você está apaixonado, você quer estar conectado. Você quer estar perto.
É assim ou não é, irmãos? É ou não é? Quando você está apaixonado, você quer estar perto, você não abre mão. Você quer estar junto, você tem prazer quando você é movido pela paixão. Essa é a verdade. Agora, quando você não é movido pela paixão, aí você preenche uma tabela. Quando você não é movido por paixão, aí você vem para a igreja por conta de uma religião. Eu vou porque a semana foi meio pesada, então eu vou para a igreja. Isso não é cristianismo. Você vem para cá para adorar a Deus. Você vem para cá para que o Espírito Santo te inspire com uma palavra, abra os seus olhos e você tenha a sua vida transformada, de glória em glória. Quando o apóstolo fala para nós termos cultos racionais, é isso. Então, hoje é domingo, eu vou separar. Hoje é o dia de culto de celebração, meu Deus. Hoje eu vou adorá-lo, eu vou louvar, não importa quem está do meu lado. Eu vou adorar como eu nunca adorei antes. Eu sou filho, eu quero correr para os braços do meu pai. Mas talvez você perdeu a paixão no decorrer dos anos. Eu gosto muito de ver novo convertido, irmãos. O novo convertido, ele está apaixonado, ele tem prazer nas coisas do Senhor. Tem prazer. Ele simplesmente, tudo que você fala, eu quero experimentar, eu quero ver, eu tenho fome, eu tenho sede, ele tem prazer nas coisas de Deus. Nada é pesado, muito pelo contrário. Ele quer estar próximo, ele quer estar junto, ele quer aprender, ele quer ver, ele quer se encher do Espírito. Por quê? Porque essa paixão o contagiou. E agora ele é contagiado por essa paixão. E aí ele perde o medo. E porque ele perdeu o medo, ele não ouve mais agora as mentiras de Satanás, mas ele ouve agora a direção do Espírito. E quanto mais ele ouve a direção do Espírito, mais ele experimenta, e mais ele vai fluindo, mais ele quer, e ele já começa a sonhar, e você fala, uau, que extraordinário. Mas muitos pararam, em algum momento. Muitos pararam. Lá atrás você teve uma experiência e falou, nossa, eu vou ganhar o mundo, eu vou ganhar os meus parentes, eu vou evangelizar, eu vou falar do amor de Deus, das maravilhas, mas em algum momento, na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, você parou. E aí você abriu mão de evangelizar os seus parentes. Você abriu mão dos seus filhos terem uma experiência. Você abriu mão da posição, do papel para o qual Deus te chamou. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui para abrir os seus olhos espirituais e você poder ver tudo aquilo que foi roubado. E você se apaixonar mais uma vez. Se apaixonar mais uma vez. Pastor, mas eu amo a Deus. Tá, mas eu não estou falando desse amor da boca para fora. Eu estou falando da realidade. Do quebrantamento. Talvez o seu quebrantamento, o seu momento com Deus foi roubado lá atrás. Talvez você era um homem, uma mulher que não podia vir para o culto, ouvir um louvor e você se quebrantava, você chorava diante do Senhor. O seu espírito era um espírito quebrantado. Mas em algum momento, o diabo falou, para de se quebrantar, para de se relacionar, para de experimentar. E aí você se tornou alguém diferente. Você até louva, você até canta, mas você não consegue se quebrantar mais diante de Deus. O diabo chegou e falou, para! Não se apaixona mais não. Não se apaixona mais por Cristo não. Tem muitas coisas para fazer. Para de ter o seu tempo com Deus, para. E hoje você não consegue mais quebrantar. Aquele louvor que você tocava o céu, talvez hoje você não tenha conseguido tocar, nem erguer os seus braços. E as lágrimas não rolam mais. E talvez em algum momento, sem perceber,
o diabo foi levando a sua alegria, sem perceber, vai levando o seu casamento, sem perceber, vai levando sua liderança, sem perceber, vai levando os seus sonhos, seus projetos, vão sendo engavetados e você vai se tornando alguém normal. Pastor, mas é errado ser normal? Sabe quando Deus te chamou para ser um vencedor? Aí é com você. Deus te chamou para ser um apaixonado, que entendeu, nós não estamos aqui no dia de ceia, comendo um pedacinho de pão e tomando um suquinho de uva, não. Sabe quando você é apaixonado, até na hora de você tomar ceia, você sabe que aquilo não é um pedacinho de pão, você sabe que aquilo é Cristo. A sua forma, o seu posicionamento é outro. Se você foi roubado em algum momento, você comeu o pão e bebeu o vinho e amém. Preencheu um protocolo, uma liturgia do culto. Mas quando você está apaixonado, você pega aquele pão e você fala, esse é o corpo de Cristo. Isso é saúde. Isso é o pão vivo que desceu do céu. Isso não é um pedaço de pão. Isso representa a Cristo. É isso que me fortalece. É Jesus que me inspira. É o pão vivo que desceu do céu, que me dá sabedoria. É Jesus que abre os meus olhos. É Ele que me fortalece. É o amor de Deus que lança fora todo medo. É saúde que você precisa. Você pega aquele pão, você fala, esse é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Está precisando de provisão? A hora que você fala, estou me alimentando agora, não é simplesmente do pão, mas eu estou me alimentando da provisão do céu. O Jeová Jireh, o Deus provedor. Os irmãos estão compreendendo? Essas verdades, elas têm que estar clamando no seu coração, tem que ser uma realidade. Porque senão, sem você perceber, você vai esmurecendo a sua fé. E esse é o papel do ladrão. É roubar a sua alegria. E aquilo que te trazia tanta alegria, talvez hoje não te traga mais. Talvez o seu casamento que foi motivo de tanta alegria, talvez hoje não seja mais. Talvez aquele chamado para você liderar e evangelizar que trazia tanta alegria, talvez hoje não tenha acontecido mais. Por quê? Em algum momento, você esfriou. Pastor, e agora? Comece pelo dedão, irmão. Comece tendo uma atitude. Reconheça a posição. Como é que começa? Reconhecendo. Não é passando, escondendo debaixo do tapete, não. Não é isso, não. É reconhecendo a sua posição que você se encontra hoje. Pastor, eu não consigo mais me quebrantar. Reconheça isso. O que eu devo fazer então, pastor? Você deve se apaixonar de novo, mais uma vez. Você deve buscar insistentemente até você ter esse quebrantamento. Talvez você não consiga ter aqui, mas aquele momento de solitude com Deus. Busca. Se prostre. Você era um homem que se prostrava diante de Deus, que clamava, que lia, mas hoje de alguma forma você não consegue mais. O diabo tem colocado que você está sem tempo e você tem aceitado. Sabe, esses são os dias. A palavra de Deus fala que nos últimos dias muitos se esfriariam. Nos últimos dias muitos se esfriariam. E talvez você possa pensar, eu não. Sabe, eu sei que tem áreas na minha vida que eu preciso jogar lenha na fogueira. Eu sei que tem áreas na minha vida, assim como depois que Abraão morreu, Isaac herdou os poços.
E os inimigos foram lá e entulharam os poços de Isaac. Mas a primeira coisa que ele fez depois, ele reconheceu que os poços estavam entulhados. O que ele fez? Ele desentulhou e cavou mais. Sabe, então a primeira coisa que nós como igreja, se é o seu caso, se você reconhece que tem alguma área da sua vida que você não está fluindo como fluía antes, se tem alguma área da sua vida que você abriu mão de investir, abriu mão, você achou que é normal, e você tem levado sua vida assim, eu quero dizer, não aceite essa posição. Não aceite, não abra mão da posição que Deus te colocou, de cônjuge, de homem de Deus, de mulher de Deus, de líder, de evangelista, de profeta. Não abra mão. Pastor, mas não aconteceu. E por que você parou então? Por que você parou então? Ah, pastor, eu falei, não aconteceu. Deixa eu te falar. Deus, quando mudou o nome de Abrão, ele falou, agora o seu nome é Abraão, agora o seu nome é pai de multidões, ele não tinha nenhum filho, mas ele não abriu mão da posição. As pessoas, onde ele chegava, quem você é? Eu sou pai de multidões. Quantos filhos você tem? Nenhum. Mas o que é isso? Não abrir mão da posição. Pastor Luiz falou, nós ministramos já até, porque eu criei, então falei. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Se apaixone de novo, volte a sonhar. Permita-se ser inspirado pelo Espírito Santo. Permita-se ser quebrantado mais uma vez. Permita-se. Sabe, se tem áreas da sua vida que você não consegue mais quebrantar, que você abriu mão, apaixone-se de novo. Quebrante-se de novo. Fale com o Senhor de novo. Insista. Bata. Toque, toque, toque. Pastor, não abriu. Continua. Ele vai abrir a porta. E você vai cear com ele. Mas não abra mão daquilo que Deus te chamou. Não abra mão. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Apaixone-se. Entregue-se. Entregue-se. Quebrante-se. Amém? Põe a música baixinha para mim. Pode deixar só a música. Sabe, queridos, eu queria orar por você nessa noite. Mas a minha oração é para que o Espírito Santo continue falando com você nesses dias. Feche seus olhos onde você está. A minha oração é para que o Espírito Santo continue falando com você. Sabe, se tem áreas na sua vida hoje que você reconhece, que você não consegue mais se quebrantar, que abriu mão da posição. Não é essa? Então veja, se você reconhece que você abriu mão em algum momento, você não consegue mais se quebrantar com o Espírito Santo, então posicione-se. Fala, Jesus, quebranta o meu coração mais uma vez. Oh Espírito Santo, quebranta a minha vida, quebra a minha alma, toca no espírito. Fale com Ele nessa noite. Fala, Senhor Jesus, abre os meus olhos, eu quero te ver, eu quero te tocar. Quebranta o meu coração, eu quero me apaixonar mais uma vez. Fala com Jesus. Tem um momento de solitude agora, você e o Senhor. Pode subir um pouquinho mais. Em que área que enterraram os seus sonhos
Qual foi a área que você foi paralisado? Encha-se do amor de Deus. Encha-se da vida do Senhor. Fale com Ele. Se foi o seu cônjuge, não abra mão. Seja um com Ele. Se o seu cônjuge está do seu lado, dá a mão para ele agora, abraça ele, tenha uma atitude agora. Dê a mão agora para o seu cônjuge. Seja um. Não abra mão da posição que Deus te chamou, de homem de Deus, de mulher de Deus. Apaixone-se mais uma vez. Deixe o Espírito Santo fluir em você. Deixe o Espírito Santo governar a sua vida. Deixe as frustrações, as decepções para trás. E olhe para Cristo, o autor e consumador da fé. Olhe para Cristo. Fala: Jesus, em Ti eu posso todas as coisas. Por isso se quebranta e se entrega diante dEle. Seja sincero diante dEle. Talvez você esteja cansado. Fala para Ele: Jesus, eu estou cansado. Estou cansado de quebrar a cara. Fale com Ele. Deus ouve o sincero. Fale com Ele. Talvez tenha algo, um sonho que você enterrou há anos. Mas de tempos em tempos ele vem à sua memória. A palavra de Deus fala para você trazer à memória aquilo que te dá esperança. Deus quer fazer coisas novas em você. Deus, Ele quer te levar a momentos de quebrantamento dos quais você ainda não teve. Deus, Ele tem chamado a igreja nesses dias para se quebrantar. Tem uma atitude nova. Se você era alguém que orava todos os dias, retome a posição. Se você era alguém que já acordava clamando e adorando, retome a posição. Esses são os dias da igreja se levantar como nunca antes. Esses são os dias de você retomar a posição que Deus já te deu. Tome posse, quebrante-se. Pastor, eu não estou sentindo nada. Então tenha uma atitude de fé. Pastor, eu não estou vendo nada. Tenha uma atitude de fé. Eu creio que o Senhor quer te levar a ter uma experiência nova. Uma experiência que marque a sua vida. Uma experiência que te marque de tal maneira que você não será mais o mesmo. Não importa qual seja a sua idade, não importa qual seja o tempo de vida cristã você tem, o Senhor quer fazer algo novo, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. E se você crê que ela se renova em você, você é essa fonte a jorrar a cada dia. Você vai experimentar, não somente você, mas o seu casamento, as suas finanças, os seus filhos, aqueles que estão ao seu redor. A pesca vai ser tão grande que você vai ter para dar. O Senhor vai te levar a uma posição de honra, uma posição de glória. Pastor, mas já fui muito humilhado nessa área. Eu já abri mão. Não abra. Volte a sonhar. Volte a sonhar. O que foi roubado? Não permita. Não permita. Não abra mão. Quero orar por você, Pai. A tua igreja nessa noite
Esses homens, essas mulheres, esses jovens, ó Deus, se posicionam diante do Senhor. E eu quero fechar agora toda porta, todo roubo. Eu quero cancelar agora no mundo espiritual todo roubo de Satanás. E eu quero liberar o Espírito do Senhor, que vivifica, que santifica, o Espírito que inspira. Deus, leva a tua igreja a ser inspirada nesses dias pelo teu Espírito Santo. Deus, leva a tua igreja a se apaixonar mais uma vez, Pai. Leva a tua igreja, ó Deus, a ser inspirada pelo teu Espírito Santo e fluir de uma forma sobrenatural, Pai. Sobrenatural, que haja uma atitude e um posicionamento de fé diante da tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. E eu creio que os testemunhos serão extraordinários, extraordinários, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, queridos, deixa eu dizer algo. Talvez você sempre ouça palavras, mas talvez elas... Esses dias eu brinquei, né? Tinha um programa quando eu era pequeno, na Cultura, que falava assim: entrou por uma porta e saiu pela outra, quem souber que conte outra. Né? O que é isso? É quando a palavra entra e sai, ela é roubada. Sabe, se você pegar uma parte dessa palavra e falar assim: olha, eu fui roubado, eu não me quebranto mais diante do Senhor, mas eu vou buscar agora, essa semana, me quebrantar, chorar. Faça isso. Eu vi que alguns irmãos já se quebrantaram nessa noite, já choraram. Mas eu quero dizer que tem mais. Tem mais. Tem um rio para jorrar. Tudo aquilo que está entalado, está engasgado, o Senhor quer te lavar durante essa semana. Então se quebrante, separe um tempo essa semana. Separe um tempo. Eu vou separar um tempo essa semana. Eu vou gravar pequenos vídeos durante a semana e vou enviar no grupo da palavra. Bem cedo. Talvez antes de você acordar até. Mas faça isso, tenha uma atitude. Casamento morno, jogue lenha na fogueira. Sonhos engavetados, abra as gavetas e tire os sonhos para fora. Deus vai te levar a viver o sobrenatural nesses dias. Amém? Estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus.